Capítulo 6. A promoção de sua obra. Philip Kotler diz: se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão sua publicidade. Vamos entrar em detalhes sobre promoção e vendas para desfazer o hábito arraigado de tentar vender sem estabelecer um vínculo de confiança com os leitores. Infelizmente, é tão comum encontrarmos autores cometendo esse erro que vamos bater mais um pouco nessa tecla. As pessoas estão atarefadas em seu dia a dia, cuidando de suas vidas, procurando diversão ou soluções para seus problemas. Não há apelo suficiente para que elas cliquem em um anúncio de um livro do qual nunca ouviram falar, de um assunto que não lhes interessa, de um autor que surgiu sabe-se lá de onde, insistindo para que cliquem no link e façam a compra. Antes de ofertar seu livro, vamos entender o comportamento dos consumidores. Compare, aliás, com o seu próprio comportamento como consumidor. Primeiro, a pessoa toma consciência de que tem uma necessidade. Depois pesquisa, depois compara e só no final toma a decisão de compra. Vamos detalhar um pouco mais. Consciência. O futuro comprador se dá conta que tem um desejo ou um problema. Isso pode ser qualquer coisa, como por exemplo, comprar uma geladeira nova porque a antiga pifou, ou procurar uma academia porque viu uma barriga grande no espelho. No caso de livros, aqueles de não ficção em geral são comprados para atender a uma necessidade, como por exemplo pais que têm um filho e queiram ajuda para lidar com a fase rebelde do adolescente. A ficção não atende a uma necessidade tão óbvia, mas ainda assim é percebida pelos leitores como uma resposta, um alívio, uma companhia. A pessoa pode comprar um livro apenas para preencher as horas de um voo longo, para esquecer do ambiente em que está ou para um envolvimento mais profundo numa viagem de imaginação. Pesquisa. Depois de sentir a necessidade ou desejo, o futuro comprador passa para a segunda fase, que é a de pesquisa. Hoje em dia, isso significa não tanto um passeio por uma livraria, no caso da vontade de obter um livro, mas um passeio pela internet, para procurar nos sites de busca, nas redes sociais e nas principais livrarias virtuais. Comparação. O futuro comprador passa então à fase de comparar. Já encontrou vários livros, mas não sabe qual é o melhor. Nessa hora, é provável que preste atenção a indícios fortes como prova social, comentários e resenhas a respeito. O preço, se a prova social não for suficiente para definir a qualidade. Textos de contracapa e orelhas, para ver se o conteúdo resolve a necessidade. E capa e projeto gráfico em geral, para sentir se o atraem. Compra. Após todas essas etapas, nosso futuro leitor toma a decisão de efetuar a compra. Vai para o carrinho de compras e efetua o pagamento. Seu papel como autor é ocupar um espaço na mente das pessoas para que, quando tomem a decisão de resolver uma necessidade, lembrem de você durante as etapas desse processo. Assim, sua obra será uma das opções a ser considerada. Relacionamento é tudo. Como já foi dito anteriormente, se não houver relacionamento entre você e seu público, entre você e seu leitor ideal, você não terá audiência e não conseguirá promover uma venda significativa de livros. É comum ouvirmos autores queixarem-se de que não conseguem publicar seus livros por editoras tradicionais, pois elas não abrem as portas para autores iniciantes ou pouco conhecidos, independentemente da qualidade de suas obras. Apenas dão espaço para escritores consagrados, celebridades da internet e autores estrangeiros. Esses escritores ficam inconformados, pois muitas vezes julgam, adequadamente aliás, que suas obras têm mais qualidade, são mais bem escritas do que as que encontram publicadas e expostas nas livrarias. Existe até o posicionamento irônico de considerar que uma obra de qualidade não faz sucesso. Ela precisa ser ruim para virar um best-seller. O que procuramos demonstrar aqui é que a qualidade de uma obra não é a característica mais importante para que os leitores a queiram, mas sim a sua relevância. E a relevância de uma obra é dada pelo relacionamento que o autor consegue criar com esse determinado público. As pessoas precisam achar que o livro vale a pena. Hoje em dia, elas acham isso se conhecem o autor ou a autora, principalmente pela internet. Logo, a etapa de relacionamentos é primordial na sua escalada.
Autores têm a tendência de fantasiar que vão escrever um livro, dar na mão de alguém e esse alguém vai sair vendendo horrores. O grande mito nesse mercado é autores acharem que não precisam fazer nada, que basta escreverem e alguma mágica acontecerá. O que você precisa urgentemente assimilar é que se não buscar pessoalmente um relacionamento com o seu público, se não despertar empatia no seu leitor, não haverá venda. Relembrando algo muito importante lá no início desse livro, o seu sucesso não é terceirizável. Você, como autor, é a grande entidade e terá de se construir como uma autoridade dentro do assunto do seu livro, do tema sobre o qual escreve, seja ficção, seja não ficção. Os autores geralmente acham que vão escrever o livro e todo o resto será delegado a outros profissionais. Esses farão a promoção, a divulgação, as vendas, e cabendo aos autores apenas os louros merecidos. É exatamente por acharem isso que muitos ficam decepcionados com os prestadores de serviço que cometem o erro de prometer divulgação, publicação e distribuição de livros. Em teoria, essa é uma função que prestadores de serviço não têm condições de cumprir, porque não é algo que esteja a seu alcance. O que cabe aos prestadores de serviço é a produção do livro em si. Há profissionais gabaritados que podem fazer pelo autor tarefas como produção de uma boa capa, diagramação, revisão de texto, acompanhamento de impressão, enfim, tudo o que for necessário para que a ideia de livro se torne realizável, o que é uma grande coisa já. Porém, nunca o autor deve achar que dentre essas funções, a venda do livro esteja incluída. Essa é uma expectativa irreal, quase impossível de ser cumprida, por melhor que seja a intenção. Quando você tem plena consciência de que não há uma solução milagrosa que venderá o seu livro por um passe de mágica, passa a ter outra perspectiva. Isso pode assustar por um momento, mas garantimos que é libertador. Na verdade, você tem em mãos a possibilidade de fazer acontecer. Não depende de uma editora ou qualquer outra entidade. Você pode trabalhar de qualquer ponto do país, não precisa estar numa capital, nem ser conhecido de escritores famosos. O uso da internet para sua divulgação é muito democrático. Talvez seja um pouco difícil no começo, por uma possível falta de traquejo, falta de hábito ou uma eventual timidez. Mas quando aparecerem os primeiros fãs, pessoas que gostem de ouvir o que você tem a dizer, que elogiem suas postagens, você ganhará ânimo. Porque, veja só, isso virá de desconhecidos, de pessoas que não são da sua família e não conhecem a você pessoalmente. Quando você se conecta a um desconhecido e o toca, seja pelo seu site, sua fanpage, ou grupo, ou uma rede social, ele vai reagir e dizer a você o que sente. Vai acontecer quando você começar o seu trabalho de surgirem pessoas que vão dizer: esse texto que você escreveu mudou meu dia. Se uma pessoa faz isso em um perfil seu, é sinal de que você está fazendo a coisa certa. Apesar de parecer algo técnico, dirigido, na verdade, a escrita diária ou semanal funciona também para escritores mais literários, para poetas, para quem escreve de maneira elaborada ou simples. Um exemplo é a página Neologismos, de Matheus Rocha, que cativou mais de 600 mil seguidores no Tumblr. Matheus Rocha conseguiu atrair mais de 600 mil seguidores no Tumblr, 300 mil no Facebook, outros 300 mil no Instagram, no Twitter e Snapchat ao produzir textos emotivos. Ele administra todas as contas sozinho, postando diariamente. Com esse tipo de aprovação de seu público, lançar um livro por uma grande editora foi fácil. A Sextante publicou seu livro No Meio do Caminho Tinha um Amor, sem pestanejar. Verdade que parece um monte de trabalho, mas ao menos agora, da maneira como a internet está organizada, da maneira como os internautas esperam encontrar o que os interesse, este é um caminho possível. Faça no ritmo que puder manter e continue. Porque se você é capaz de fazer um vídeo, um texto, será capaz de fazer 10. Se fizer 10, será capaz de fazer 100. É questão de você dedicar um pouquinho do seu tempo por dia. Tente equacionar as suas horas da melhor maneira para que haja tempo também para o seu livro. A divulgação e a venda do seu livro são um processo construído por você. Isso não quer dizer que não haverá tropeços nesse caminho. Não se iluda, não se assuste, é normal errar. O sábio é prestar atenção, perceber e corrigir a rota, errar de novo, corrigir mais uma vez. Um grande acerto é feito de muitos erros, especialmente no marketing, especialmente quando lidamos com algo tão imprevisível quanto as pessoas.
Não dá para esperar resultados instantâneos nem acertos desde o início. O processo de construção do seu sucesso é baseado em tentativa e erro. Apesar desse sobe e desce, é esperto não se apegar ao erro. O que acertamos, devemos manter. E o que não funciona, devemos descartar sem mais delongas. Errou? Volte e tome outro caminho, até a hora em que finalmente acertar. Voltando à questão do relacionamento. Parece meio óbvio, mas tome cuidado com o que você diz para as pessoas. Sempre as incentive. Evite ofender, diminuir, desprezar. Elas vão fazer perguntas, expor suas dúvidas, portanto responda, não sonegue informações. Mais ainda, estreite laços, cultive empatia, um grau de amizade. Vai chegar um momento em que você perceberá que alguns dos seus leitores se tornaram seus fãs, outros seus admiradores, e todos começarão a propagar suas notícias. Não ignore propagadores, eles são muito importantes também. Mesmo que a pessoa não compre o seu livro, é excelente se disser: vale a pena seguir esse autor, entrar no site dele. Ele escreve textos muito bons e compartilha um monte de informação bacana. Vale a pena conhecê-lo. Isso é propaganda boca a boca. Extremamente valiosa, porque só acontece quando as pessoas conhecem, admiram e confiam no seu trabalho. É também algo que foge do seu controle, porque terceiros começam a falar de você espontaneamente. Não é mais só você falando. Outros reverberam suas palavras, suas ideias, como uma onda que traz cada vez mais pessoas até você. Mas, note que isso tudo leva tempo. Como já foi dito, é uma construção. Não pense no trabalho de divulgação como uma corrida de 100 metros, mas como uma maratona. Mantenha um ritmo de trote e não dispare, para não perder o fôlego e cair no meio do caminho. Vá devagar e sempre, no ritmo que consegue manter. Ajude as pessoas. Uma boa atitude para com os outros pode se transformar em uma ótima estratégia de promoção. Ao ajudar, você aciona o princípio da reciprocidade, que é a base de um bom relacionamento. Digamos, por exemplo, que você tenha escrito e acabado de lançar um livro que ensine as pessoas a ganharem dinheiro. Seu primeiro impulso certamente será o de contar para todo mundo que se tornou escritor e sair publicando na sua página, na de amigos, em comentários e fóruns e onde mais conseguir postar a descrição do seu livro e o link para a venda. A provável resposta, por incrível que pareça, será uma decepção. Seu ótimo livro vai receber poucos ou nenhum comentário e não venderá nenhum exemplar. Ninguém lhe dará atenção. A verdade é que as pessoas, em princípio, não se importam com você. Não ligam para o que você diz e não querem saber o que você escreveu. É triste isso. Não é por ser você, ou um de nós, ou seja quem for, mas simplesmente por não o conhecerem. Você é significativo para a sua família, parentes próximos e amigos, mas fora desse círculo, ninguém tem interesse por sua história de vida ou suas experiências. Você precisa partir dessa premissa, que é assustadora, bem sabemos. Agora vamos ao segredo para que esse prognóstico trágico não se concretize. A chave é você inverter a ordem das coisas, dar antes de pedir algo em troca. Sim, o link de um livro é um pedido. O internauta precisa parar o que está fazendo, dar atenção à sua mensagem e gastar tempo clicando para ver do que se trata. É por essa razão que um link jogado na mensagem, ou fóruns, onde mais, não costuma dar resultado. Pior, as pessoas se irritam com essa atitude. O leitor não sabe quem você é e não vai comprar algo seu a troco de nada. No entanto, se você for generoso antes e der para as pessoas uma informação muito importante, algo que elas queiram, que as ajude em suas vidas, que mude o estado de espírito delas naquele dia e que tenha relação com o seu livro e seu trabalho, automaticamente você estará criando empatia. Você mudará os pratos da balança, porque terá criado um laço com sua audiência, dado algo a ela sem barganhar. Com isso, ela se sentirá comprometida com você. Ao longo da sua vida, você deve ter percebido que criar laços é algo muito forte. Com atitudes negativas, os laços criados serão negativos.
Com laços positivos, as pessoas se lembrarão de você, se sentirão agradecidas e compelidas a retribuir por algo que você lhes deu de graça. Veja o exemplo de Bruno Piscinini, que mantém um canal no YouTube com mais de 250 vídeos sobre dinheiro, empreendedorismo, como abrir um negócio e que tais. Todos com milhares de visualizações. Claro que, quando lançou seu livro Férias Sem Fim, Trabalhe de Qualquer Lugar, Saia de Férias Quando Quiser e Conquiste Sua Liberdade Financeira, que saiu pela editora Gente, já era conhecido de todo esse público, e muitos fãs e admiradores foram correndo ao lançamento. A internet é esse espaço curioso em que a lógica do individualismo de nossa sociedade é invertida, e é possível encontrar dicas, ajuda, informações que muito nos auxiliam sem precisarmos pagar nada. Quando você, como autor, começa a fazer parte desse fluxo, sai daquela caverna em que estava para escrever o seu livro e aos poucos passa a ser conhecido. Ao trabalhar essa ideia de interagir, de ajudar, de participar de diferentes comunidades virtuais em variadas plataformas, você vai cultivar seu público quase que involuntariamente. As pessoas vão começar a gostar de você, a prestar atenção no que você diz, a interagir e se aproximarão. Você terá novos colegas. Alguns vão virar amigos, outros admiradores, outros fãs. Idealmente, a espiral criada por suas atitudes irá sair do seu controle e você vai se encontrar numa situação de ter público e de ser reconhecido. Venda deve ser consequência, não objetivo. Como você já deve ter percebido, suas ações na internet e também na vida real não podem ter como objetivo apenas a venda do seu livro. Apesar de óbvia e facilmente comprovável, esta não é uma verdade entendida por muitos e muitos autores. É comum que, ao lançar seus livros, autores entrem em grupos no Facebook, nos comentários de artigos e notícias, nas postagens dos outros autores, nas páginas das editoras e se comportem como pidões, postando spams. Compre meu livro! Compre meu livro! Compre meu livro! Você já comprou um livro de um desconhecido que se aproximou dessa maneira? Quando você toma a decisão de que a venda não será o seu objetivo principal, pode se concentrar na estratégia de se divulgar. Se o seu livro é de não ficção, em geral funciona perguntar-se: minha obra é capaz de transformar a vida do meu leitor? E como eu posso ajudar meus futuros leitores hoje? Um livro técnico, científico, profissional, de alguma maneira informativo, tem o potencial de beneficiar quem o lê, de levar o leitor da situação em que está a uma nova situação, melhor. É inteligente de sua parte ampliar essa possibilidade, oferecer algo que de fato ajude e atenda ao que as pessoas estejam procurando. Se você escreve ficção, em geral funciona perguntar-se que temas ou personagens ou problemas interessam ao seu público e oferecer mini-contos ou trechos que conversem com essas necessidades. Veja aqui, mais uma vez, é preciso conhecer o seu público. Se você não sabe o que as mulheres de 30 a 40 anos de determinado nível cultural e social procuram, não poderá oferecer dicas ou informações que as ajudem, nem escrever contos que as interessem. Aproveite que a internet oferece um bom campo para experiências e as faça. Imaginemos um exemplo. Eduardo é um professor universitário que tinha vontade de escrever um livro sobre geografia. Quando pensou em para quem escreveria, percebeu que tinha a opção de dirigir sua obra para a academia, seus colegas professores universitários, para os geógrafos de campo e para alunos de geografia. Como gosta de dar aulas e se diverte com os estudantes, escolheu escrever seu livro para os alunos dos cursos universitários de geografia do Brasil. Com o livro em andamento, começou o trabalho de criar a futura base de leitores. Note que não dissemos que era hora de divulgar o livro, mas sim criar a base de leitores. Um bom primeiro passo foi entrar no Facebook e criar uma página sobre geografia. Eduardo abriu também um canal no YouTube, já que não há problema em compartilhar o mesmo material em várias plataformas. Ele já tinha experiência em dar aulas e, para gerar conteúdo, pensou no que seria de grande necessidade para seus alunos. Assinalou na grade curricular os assuntos mais espinhosos, onde sempre tropeçam. Começou pelos do primeiro ano e foi trazendo
vídeos e textos que eram aulas claras e completas, com bastante exemplos. Seus vídeos são muito simpáticos, como ele mesmo em aula. Oferece ajuda. Aluno de geografia, você que está aí com dificuldade em geomorfologia, saiba que muitos alunos têm essa mesma dificuldade. Sou professor de geografia e nessa aula vou falar em detalhes sobre geomorfologia para ajudar você. Quando alunos de geografia encontram o vídeo e se sentem ajudados, Eduardo torna-se uma autoridade para eles. Eles recomendam o vídeo a colegas e ficam agradecidos ao simpático professor por ajudá-los. Conforme Eduardo vai postando e atendendo a essas expectativas, seu público vai crescendo e a admiração por ele também. Aos poucos, o número de seguidores do canal sobe e ele observa quais vídeos têm mais visualizações. Quando chega a hora de lançar o seu livro de geografia, complementando mais ainda o que o Eduardo já vinha ensinando nas aulas, ele já aumentou bastante a sua chance de vender, uma vez que tem uma audiência. Estudantes universitários no Brasil inteiro gostam do que ele explica, curtiram sua página, há pessoas dentro do grupo que o Eduardo criou, conversando diretamente entre si, mandando mensagens, comentando. Muito provavelmente, o lançamento será bom. O livro será comentado e tem grande chance de ser indicado pelos seguidores do canal. Claro que alguns falam mal, xingam e reclamam, é perfeitamente normal. Qualquer coisa que se faça terá opositores e críticos, que na internet podem ser muito mal educados. Se Eduardo está no caminho certo, os reclamões serão uma minoria. Ele não deve se deixar abalar. O objetivo principal é entender as pessoas e dar soluções, relacionar-se sempre. Compreenda que relacionamento e autoridade levam tempos para serem construídos. Não é com 10 postagens que você se tornará uma celebridade em seu nicho. Quanto mais ativo você for, quanto mais estiver presente na internet, quanto maior a interação com o seu público, mais a roda acelera. Do mesmo modo, se você para, tudo começa a ficar lento, até parar também. Retomar o ritmo depois requer um esforço muito maior. Tente não parar, siga o seu ritmo e gradativamente colha os resultados. Um exemplo de como esse movimento pode se alastrar são os YouTubers, aquelas pessoas que têm um canal no YouTube e vivem dele. Há um monte de gente, vários adolescentes inclusive, com 500 mil inscritos, 1 milhão, 4 milhões de seguidores. É um trabalho difícil, que demanda um tanto de paciência e requer, principalmente, consistência. Essas pessoas começam com muitos fãs. Com quantas curtidas no canal? 0. Um dia, esse youtuber clicou em criar canal e daí em diante investiu no seu potencial. Busque influenciadores na sua área. Influenciadores são pessoas que já conquistaram seu próprio público, que têm uma ótima reputação com esse público. Elas já percorreram o caminho que você vai começar, já têm uma bandeira muito fincada no território e são reconhecidas por isso. Seus seguidores as admiram e confiam no que elas dizem e recomendam. Quem são os influenciadores na área em que você deseja publicar o seu livro? Por exemplo, se você escrever um livro de ficção para adolescentes, uma história de vampiros, um conto de zumbis, quem são os influenciadores que poderiam ser importantes na divulgação do seu livro e fazer com que ele ganhe evidência mais rapidamente? Um bom lugar para procurar por influenciadores é o YouTube. Especificamente, há um grupo muito influente de pessoas, em sua maioria jovens, que fazem resenhas de livros, indicam leituras e apresentam autores em seus canais. São os booktubers. As editoras perceberam a existência desse pessoal formador de opinião, com um número muito expressivo de seguidores ávidos por assistir aos seus vídeos sobre literatura. Elas então enviam exemplares de livros recém-lançados para os booktubers comentarem em seus canais. Os booktubers são formadores de opinião muito eficientes. Não é difícil encontrar um booktuber com seus 500 mil ou 1 milhão de seguidores. Se você escreveu um livro para jovens, a primeira coisa a fazer é entrar no YouTube e procurar por eles, assistir aos seus canais, entrar em contato e buscar uma parceria. Igualmente importantes como formadores de opinião são os blogs de literatura. Há centenas deles, e você pode encontrá-los utilizando a busca do Google. Uma forma bastante eficiente de descobrir quais são os mais ativos é checar a frequência das postagens.
a quantidade de informações difundidas e o posicionamento que ocupam nas páginas do Google, mediante palavras-chave relativas ao assunto do seu livro. Observe o posicionamento dos variados sites e considere aqueles presentes até a terceira página das buscas, merecedores de contato, pois dão indícios de que possuem relevância para você e seu futuro público. Redes sociais de escritores, como o Wattpad, por exemplo, podem ser muito eficientes para interessar leitores por sua obra, como já dissemos. Estar presente nesses lugares, publicando trechos do seu livro, é um modo de testar sua obra e medir o quão atrativa é para aqueles grupos. Se você conseguir um bom número de leitores, de novo entra em funcionamento a roda virtuosa. Talvez chame a atenção da curadoria da plataforma, que costuma dar destaque a textos com grande potencial. Os textos indicados recebem uma avalanche de leitores interessados. Essas ações têm o poder de influenciar leitores e colocar seu trabalho em evidência. Imagine que, se um de seus vídeos ganhar destaque em redes sociais, blogs ou sites, seu livro impactará talvez 100 mil pessoas de uma vez, sem investimentos significativos. Aqui, todavia, vale a mesma regra de não virar um pidão inconveniente. Do mesmo jeito que não deve publicar "leia meu livro, leia meu livro, leia meu livro" em fóruns, grupos e redes sociais, não deve solicitar o mesmo dos formadores de opinião. Em vez disso, procure uma outra perspectiva. É muito mais eficiente você oferecer um benefício para o formador de opinião do que simplesmente chegar e, no primeiro contato, já pedir favores a alguém que nunca viu você na vida. Por exemplo, ofereça-se para escrever um artigo exclusivo para um site ou blog muito visitado que trate de assunto correlato ao do seu livro. Se você escrever um livro ao estilo fanfic, por exemplo, procure sites e blogs populares que falem sobre fanfics. Se escreveu literatura adulta, procure os blogs e revistas virtuais que a publicam. Ofereça-se para fazer resenhas, comentar um tema em voga. Ao oferecer uma pauta com conteúdo útil para a audiência do formador de opinião, você ajuda essa pessoa que trabalha para produzir conteúdo frequente de qualidade. Você poupa trabalho para esse influenciador, se apresenta para uma nova audiência e consegue um link para o seu site, grupo ou canal. Com ações como essa, trará tráfego qualificado para o seu site, fanpage ou canal no YouTube, sem investimentos, mas com ótimos resultados. Entrevista. Aretha Guedes, autora da trilogia L, com mais de 1 milhão de visualizações no Wattpad. Sidney Guerra pergunta: Olá, Aretha, tudo bem? Gostaria de falar primeiramente sobre o seu trabalho no Wattpad, que apresenta resultados realmente fantásticos. Sua trilogia L soma no total mais de 857 mil visualizações. Conte-me um pouco sobre há quanto tempo você está nessa plataforma e como tudo começou. Aretha Vieira Guedes responde: Olá, tudo ótimo. E você? Bem, eu conheci o Wattpad primeiro como leitora. Não esperava que um dia fosse publicar algo lá. Depois de meses vendo amigas se aventurando na escrita, eu coloquei a vergonha de lado e resolvi me arriscar. Comecei a escrever no final de junho de 2015 e postei o prólogo do livro L, Música, Amor e Amizade, em 6 de agosto de 2015. E como foi a recepção? Imagino que no início você tinha poucos leitores. Uma amiga minha, que já tinha livro na plataforma, me disse para começar a divulgação uma semana antes. Então eu fiz um book trailer e postei junto com a capa e a sinopse. Entrei em diversos grupos de Facebook sobre o Wattpad ou literatura e saí divulgando sobre o lançamento do livro na plataforma. Quando eu realmente lancei, já tinha algumas leituras por causa disso. A receptividade dos leitores foi surpreendente. Para ser sincera, não esperava que gostassem logo de cara. Eu estava bem receosa e quase desisti. Mas como não apenas eu, mas algumas amigas já tinham divulgado, postei. No Wattpad, muitos autores reclamam de leitores fantasmas, que não comentam. Eu não tenho reclamações quanto a esse aspecto.
Sempre recebi muito carinho dos leitores. Em 10 dias, eu já tinha alcançado as primeiras 1000 leituras. E como você trabalhava os leitores que liam e comentavam sobre o seu livro? Eu sempre respondia a cada mensagem recebida, sempre com educação e me aproximando do leitor. Esse é o aspecto mais interessante do Wattpad, a possibilidade de aproximar escritores e leitores. Nenhuma outra plataforma permite o nível de interação que o Wattpad traz. Mesmo quando o leitor tinha raiva da atitude da personagem ou queria brigar, eu respondia. Na realidade, eu adorava as mensagens mais revoltadas. Tinha aquele sentimento de dever cumprido. Conseguir atingir aquele leitor se envolveu tanto na história que tratava os personagens como se fossem reais. Eles são reais para mim, mas torná-los reais para pessoas que nunca vi na vida é uma sensação indescritível. E como é a sua atitude em relação a outros livros no Wattpad? Você os lê ou interage com outros autores? Tem alguma atitude sua que você considera um fator relevante para o seu sucesso nessa plataforma? Eu antes tinha muito mais tempo para interagir com outros autores dentro da plataforma. Sempre fui de comentar nos livros que estava lendo, mas não creio que tenha conquistado algum leitor por causa disso. Sempre comentei por gostar de ler, não visando reciprocidade. Para isso, eu usei outras estratégias. Uma delas foi ajudar a criar o Café Literário, que é um blog, página de Facebook e livro de indicações. Eu fazia as primeiras impressões sobre o livro de outros autores e também dava algumas dicas de elementos que poderiam melhorar na história. Como a lista de pessoas que queriam ser indicadas foi crescendo exponencialmente, eu resolvi que daria prioridade aos que eram meus leitores. Isso me rendeu algumas leituras, mas depois eu não tive mais condições de fazer isso. Eram mais livros do que eu era capaz de ler. Em conjunto com minhas amigas, fiz também um livro com pequenas dicas e experiências que observamos ao usar o Wattpad. Isso me rendeu muitos seguidores. Alguns migraram também para o livro L, pois eu usava exemplos do meu livro quando explicava algo. Me tornei a administradora do Wattpad Brasil, um dos maiores grupos sobre a plataforma no Facebook. Não creio que isso tenha sido tão relevante para o número de leitores em si, mas ajudou a deixar meu nome mais conhecido. Dentro do Wattpad, a atitude que mais ajudou a divulgar foi o livro se tornar destaque na categoria romance. E quais atitudes você desaconselha que os autores iniciantes tenham ao divulgar o próprio livro? Podem ser exemplos que você presenciou e podem ser coisas que você tentou e não trouxeram resultados. Primeiro de todos é usar subterfúgios para ganhar leitor. Se fazer de vítima de coitado. Já vi gente fazer conta falsa para escrever uma crítica negativa em seu próprio livro e depois ir reclamar no Facebook para que as pessoas fiquem com pena e leiam. Teve caso também de pessoas pirateando livros de editoras para ganhar leitor. São atitudes desnecessárias que podem sujar o seu nome e tirar o foco do seu livro. Os pedidos de leitura devem ser feitos sem grandes expectativas. A eficácia deles é de 5%, mais ou menos. Uma dica que eu sempre falo é que o autor procure um livro do mesmo estilo que o seu, veja os leitores que comentam esses livros e faça o pedido no privado para eles. Sempre com educação e indicando, não apenas jogando o link ou se fazendo de coitado. De preferência com pessoas que sejam apenas leitores. Jamais faça esse pedido de leitura dentro do comentário de outro livro, é desrespeitoso para com o autor. Já vi gente dar estrelas nos primeiros 5 capítulos e pedir para você dar estrelas nos deles também. Eu chamo isso de estrelas vazias, sem importância. Uma atitude que eu acho terrível é a pessoa que segue várias pessoas porque muita gente segue de volta e depois deixa de seguir. Assim, ele fica com centenas de seguidores e não segue ninguém. Também são seguidores vazios, pois não são leitores. Algo que vejo muito no Facebook é arrumar confusão e ser crítico demais. Achar que o seu livro é uma obra-prima que merece ser lida e você é um injustiçado. Por isso você vai ao Facebook e critica determinado gênero. O problema é que muitas pessoas são ofensivas quando não conseguem o resultado esperado.
Elas não percebem que ofendendo todos os autores e leitores de um determinado gênero não fará com que você ganhe leitores. O máximo que vai conseguir é irritar as pessoas e afastá-las do seu trabalho. E como foi essa migração dos seus livros para a Amazon? Você havia comentado que mais de 500 mil pessoas tinham lido seus livros pelo Kindle Unlimited. Como foi sua estratégia para também colher frutos da Amazon? O público do Wattpad é diferente do público da Amazon. Parece igual, mas não é. No Wattpad temos mais os leitores que não podem ou não querem pagar. São pessoas que preferem ler aos poucos, semanalmente, do que pagar o valor do e-book ou assinar o Kindle Unlimited. Muitos são menores de idade que não têm acesso a um cartão de crédito. É claro que algumas pessoas que já leram no Wattpad gostam de ler a versão revisada da Amazon, mas são poucos. É preciso fazer todo um trabalho de divulgação voltado para a Amazon, fazendo parcerias com blogs e grupos de divulgação no Facebook, no Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp. Todas as redes sociais disponíveis. Sorteios de marcadores e brindes é sempre interessante. Uma estratégia legal é deixar o livro de graça por uns dias, assim ele sobe no ranking dos mais lidos e ajuda na divulgação dentro do próprio site da Amazon. Uma estratégia que deu certo nos últimos meses é que meu primeiro livro está completo no Wattpad, mas os outros não. Com isso, o próprio Wattpad é uma forma de divulgação para a Amazon. Aqueles que podem pagar, mas não querem, terminam pagando para ler o resto da história. Ah, excelente dica, Areta. Tenho certeza de que vai ajudar os leitores. Agora, para finalizar, alguma dica que você considera essencial? Todos que estão no Wattpad sonham com o livro físico em mãos e terminam se precipitando. Nos últimos tempos, principalmente perto da Bienal, muitas gráficas disfarçadas de editoras surgiram com propostas para o tão sonhado livro físico. Na ânsia de ter seu livro impresso, muitos autores assinaram antes de perceber as desvantagens de tais contratos. Os livros com baixa qualidade do material, sem revisão ou diagramação adequada, prazos que não são cumpridos, remuneração baixa para o autor, concessão de direitos completa para eles, são vários detalhes que tornam o sonho do livro físico um pesadelo. O autor não se engane. Independente de estar ou não com a editora, ele sempre vai precisar divulgar o seu trabalho. Nenhuma editora vai fazer o milagre de você ser lido sem esforço. A parte mais fácil de ser autor é escrever. Divulgar é muito mais trabalhoso e demanda mais tempo. É preciso procurar informações com outros autores e pesquisar reclamações no Google para não cair em nenhuma cilada. Eu escolhi ser independente. Com o dinheiro que paguei para ter meu livro físico, poderia ter contratado uma editora. No entanto, preferi ter o controle total sobre a minha obra. Escolhi revisora, capista, diagramador, gráfica, tipo de papel, capa, blogs parceiros. Fiz tudo sozinha e saiu exatamente como eu queria. É mais difícil? Sim, mas o lucro todo é meu. E se uma editora boa me quiser no futuro, não terei problemas com uma editora anterior. Sou independente, livre nas minhas escolhas e com total controle do meu livro e seus lucros. E para finalizar, quer deixar um recado final para os nossos leitores? Se você não está alcançando seu público, se não está sendo lido, não são os leitores que estão errados. Não são eles que deveriam encontrar a sua obra e começar a ler. O erro está em você. Pode ser um problema de divulgação, revisão ou o público-alvo errado. Encontre onde está o problema e invente uma forma criativa de solucionar. Nunca desista ou pare de divulgar. Você é o maior responsável sobre sua obra.